qual é o maior benefício que você tem quando usando o recorte de forma certa? Qual é o maior benefício? O maior benefício é que essa imagem ela vai se encaixar perfeitamente em qualquer coisa que você faça. Você fez um recorte ali e tal, esse recorte bem feito, você vai conseguir encaixar essa imagem. E o melhor de tudo é que você vai conseguir passar a sua mensagem, porque pô, se você escolheu uma imagem, você escolheu fazer de tal cor, você escolheu aquela posição, se você faz um recorte mal feito, todo esse processo de escolha que você fez acaba sendo prejudicado, porque o que você estava querendo contar e você escolheu aquilo, não vai, o conceito não fecha. Então, o maior benefício que você tem é tornar a sua imagem legível, é conseguir contar a sua história de forma mais verídica. Você viu? O contorno ali é perfeito, então eu consigo criar qualquer narrativa que eu queira utilizando o recorte de forma certa. Qual é a diferença de cortar uma imagem com uma ferramenta bitmap e vetorial? A diferença é a seguinte, a ferramenta bitmap, ela trabalha com esses pixels que nem eu falei. E esses pixels, basicamente, são 5 cores que você tem no pixel do seu computador. Essas 5 cores, elas vão dar, elas dependendo do nível de cor que ela tenha, do nível de brilho, né, que você tenha dessa cor, você consegue fazer com que você consegue ver todas as cores que você vê numa imagem no seu computador. Então, às vezes, a gente vê um monte de cor, mas são só 5, que é o preto, o branco, o vermelho, o verde e o azul. Então, são essas 5 cores que fazem todas as cores que você vê aí. Então, por que acontece isso? Porque você viu ali que são pixels pequenininhos, é uma coisa muito pequena, é muito pequena mesmo. Então, por ser pequena, quando você modifica um pouquinho o nível de brilho daquela cor, ela cria uma outra cor porque ela está misturada. Então, por exemplo, se eu misturo o vermelho com o azul em frequências iguais, com a mesma quantidade de brilho, o nosso olho acaba vendo aquilo como roxo. Então, existe uma matemática, tá? É muito mais complexo que eu estou dizendo, mas eu estou tentando mostrar para você de forma simplificada. É igual acontece quando você, por exemplo, você pega uma tinta amarela e uma tinta azul e você mistura essas duas tintas. O que acontece? Elas vão ficar verdes. Se você misturar a mesma proporção igualzinho, essa tinta vai ficar verde. A mistura de uma com a outra vai ficar verde. É mais ou menos o que acontece na tela do computador, só que ali é como se fossem várias lâmpadas. Então, as cores que são usadas são diferentes da cor que você usa do pigmento de tinta. Mas o efeito visual é o mesmo. Por quê? Porque aquilo ali acaba sendo um efeito visual. É uma coisa que o teu olho é enganado, né? Aquela cor não existe ali. Ali não existe, por exemplo, um rosa choque. O rosa choque é criado com o vermelho, o branco, tons ali de amarelo para dar uma coisa, um pouco de laranja. Então aquelas cores são misturadas e o seu olho percebe aquilo como uma cor que não é, que não existe ali, mas o seu olho acaba percebendo isso. Então a maior diferença entre uma ferramenta bitmap e uma ferramenta vetorial na hora do recorte é que a bitmap ela vai criar ali como se fosse uma equação matemática, tá? Vamos botar assim. Então uma fórmula matemática. Essa fórmula você consegue fazer essa imagem esticar, diminuir, você consegue fazer qualquer coisa, que nem eu falei para você. Já com os pixels você não consegue, porque se você começa a esticar muito, as cores vão modificando. Chega uma hora que você esticou tanto que a modificação das cores é tão grande que ela perde toda a imagem. Então a imagem fica toda pixelada, você não consegue perceber o que é aquela imagem. E se esticar muito, ela perde totalmente a definição. Você não vê, não consegue nem tentar imaginar, isso aqui é uma pessoa se mexendo, você não consegue mais perceber, porque são só coresinhas diferentes espalhadas. Então a diferença entre uma ferramenta e outra é essa. E é exatamente por isso que eu também, além de recortar a imagem dentro do Inkscape, eu fecho essa imagem. Ou seja, essa imagem, quando eu concluo essa imagem, eu salvo essa imagem, eu salvo ela saindo de dentro do Inkscape, eu não salvo saindo de dentro do GIMP. Por quê? Porque ela vai ter melhor qualidade ali também. E uma coisa interessante também do Inkscape é que o formato dela, o formato dela em PDF, quando eu salvo em PDF, eu estava lembrando aqui se nos outros formatos é igual, mas os outros formatos são iguais, tanto no GIMP quanto no Inkscape. Mas quando eu salvo essa imagem no formato de PDF, que eu aconselho você a salvar sempre sua imagem para você imprimir em PDF, né? Porque é mais fácil. Se você levar numa gráfica em PDF, eles vão conseguir imprimir e a cor vai ser muito semelhante à cor que você escolheu ali, não tem muita diferença, porque existe umas diferenças quando você salva em JPEG, aí você quer levar isso para imprimir, ou você salva num outro formato, tem que salvar no formato do Photoshop, geralmente, que as gráficas utilizam, mas aí se você fez isso numa ferramenta que é GIMP, essa ferramenta, ela não vai conversar direito, então a cor pode ficar uma cor indesejada, enfim. Mas para salvar isso aí, é só salvar em PDF. Salvou em PDF, você consegue imprimir com a cor que está ali, pelo menos comigo sempre aconteceu isso. As cores que eu escolho ali são as cores que são impressas ali que eu consigo ver, tá? É claro que se for uma precisão muito grande de cor, talvez você não consiga isso, né? For uma precisão microscópica de cor,
cor, né? Você vai lá e vai com um microscópio, com aquelas ondas de cor, você vai conseguir ver, não, essa onda de cor aqui tá 1 grau de diferença. Aí já é diferente, tá? Mas para fazer uma fotomontagem é perfeito para você fazer. Não só a fotomontagem, você vai ver que é muito perfeita. Então eu costumo salvar sempre em PDF, ou seja, eu além de fazer o recorte, eu salvo essa imagem dentro do Inkscape, que é uma ferramenta para mim que é muito melhor, porque o PDF, né, ele fica com menor tamanho também, a resolução do PDF é perfeita e é menor, e eu também posso esticar o PDF depois também, se eu quiser aumentar essa imagem. Então eu prefiro salvar sempre no Inkscape.